escola. Aí esse menino rasgava as asas de moscas. Certo. E o que acontecia? Ele ficou se orgulhando. Aí a gente pode traduzir isso para a Bíblia. Por exemplo, a gente fala assim: mesmo que a gente seja da aliança, não podemos nos orgulhar sendo da aliança, né? Falando para todo mundo. Pecaminosamente não, mas podemos e devemos nos orgulhar no sentido de alegria santa. Eu tenho uma aliança, né? Deus me amou. Você não pode dizer com alegria: Deus me amou, Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu Senhor. Não pode? Eu não sou mais quem eu era, porque Jesus transformou a minha vida, me deu paz. Certo, Abner? E sentado aí. E louvar a Deus por isso e chamar outros, né? E testemunhar isso para outros. Então, o orgulho pecaminoso não, mas essa alegria, esse prazer, sim, esse prazer santo. Então, nós aprendemos aqui hoje Temos que orar mais. Orar mais. Orar é necessário, falar muito e sem Mas orar, Sofia, orar mais, mas orar com essa fé que a gente está aprendendo aqui. Porque Jesus me salvou, porque Jesus me santificou, viu, Sofia? Porque Jesus mudou a minha vida, então eu quero orar, eu tenho prazer em orar. E a oração não pode ser assim, mecânica, vazia. Certamente não será, se Jesus me salvou, né? Então eu preciso me santificar. Então o texto está dizendo aí que é para fazer o quê? Para ser santo. Como é que diz o texto aí, Sofia? Lê aí. O verso 2. Vai lá. 19:2, vai lá. E o seu? Fala toda congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: santo sereis, porque o vosso Deus sou santo. Isso. Pronto. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Pronto. Então, em outras palavras, se Jesus já nos salvou, então eu vou ser santo. Se Jesus já nos salvou, eu vou ser perfeito. Nesse caso aí, o perfeito na exigência de Deus só foi Jesus. Mas eu sou perfeito porque a graça me santificou em Jesus. E ainda que eu tenha restos de pecado, Jesus também está me santificando, né? A sua graça está operando em mim. Só que eu vou crescendo nessa santidade. Então vamos encerrar lembrando aqui a pergunta 12 do breve catecismo: que ato especial da providência exerceu Deus para com o homem no estado em que ele foi criado? E a resposta é: quando Deus criou o homem, fez com ele um pacto de vida, com a condição de perfeita obediência, proibindo-lhe comer da árvore da ciência do bem e do mal, sob pena de morte. Então a perfeição de Deus é sem nenhuma desobediência. E só Jesus foi assim perfeito. Ele é o nosso Adão, né? O Adão dessa nova criação. Ele é o nosso Adão. E nós somos seus filhos, seus servos, suas criaturas. Nós somos a obra das mãos de Jesus, da sua graça. E ele nós não somos criatura. Assim, animal. Não, animal não. Eu falo criaturas de terem sido criados por ele. Criatura como pessoa. Isso, pessoa. Isso. Por que a gente se vive tanto? Porque... Não entendi a pergunta. Por que a gente está vivendo sempre? Porque nós estamos... Você já queria ter morrido? Não, é porque eu quero ficar com Deus. Já quer morrer para ir para o céu? Não quer morrer, mas quer ir para o céu, né? Não quer passar pela morte. Mas a morte vai ser... A morte dói.
vai ser o que parece, mas e é ruim mesmo a morte. Dói? Mas no crente a morte é uma passagem difícil, E a pessoa não mas é respira. como um prêmio, viu, Abner? Paulo fala, né? Não é o que a gente vê com nossos olhos, vai ser uma realidade por causa de Jesus. Se você tem Jesus, a Bíblia diz que quem morre não morre, vive eternamente. Você viu como foi que Estevão morreu? Como foi que Estevão morreu? Entendeu? Estevão estava lá falando a verdade contra aqueles homens maus e seus pecados. Homem mau. Os acusadores dele, Os fariseus. os que falaram contra mentiras contra a vida dele. E aí ele falou a verdade sobre os pecados deles. Tá ouvindo? E aqueles homens ficaram com tanta raiva e começaram a jogar pedra nele para matá-lo. Paulo estava lá também, olha só. Não era crente ainda. E Paulo ainda não era. ainda não era crente. E Paulo era a autoridade ali para a morte de Estevão. Aí Estevão foi Estevão do bem? era servo de Jesus. Certo. Isso, era crente. E aí ele Era de recebeu, no sentido dos 12 não, mas Ele era de Deus. se ele era de Jesus. Aí Abner, ele foi recebendo pedradas, doía aqui no rosto, mas ele nem sentia, assim, ele não é que ele não sentia, mas ele estava vendo Jesus. O olhar dele, olha, ele estava morrendo, Abner. Por isso que o Salmo 23 diz assim, olha, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, viu, Abner? Não. Se você tiver mal nenhum, se você tiver a fé salvadora, você fica alegre em Jesus, muito alegre em Jesus. E se a gente pecar? A gente peca, a gente é pecador. Você, Eu não queria ser pecador. então, continue olhando para Jesus, amando Jesus, Entendi. pedindo a Jesus para lhe transformar, que um dia Você vai ler. você não vai mais ter pecado. Não porque você está fazendo isso em você, mas porque a salvação de Jesus, ela faz isso. Ela faz você não ter mais pecado nenhum. Um dia você não vai ter mais pecado. Nós não teremos quando Jesus voltar. Até nas viagens tem que ser santa, né? Em tudo. Todas as coisas. Não tem que ser com loucura. Nada. Vamos encerrar? Aqui. Vamos, que nós já Até trabalhamos nas brincadeiras. em tudo. É para ser santa. perfeito em tudo. É para ser Cuidar dos animais santos. de maneira santa, fazer as responsabilidades santas. A gente vai terminar aqui, cada um vai se fazer a sua atividade de O filme maneira não é pecador. perfeita. O de Deus. Aqueles filmes de Deus. Você quer falar que não é pecado assistir filme, né? Tem filme que não mesmo. Tem uma mensagem boa, é uma diversão boa em família. A perfeição, a santidade da qual Deus está falando é a gente fazer para a glória de Deus tudo. Por isso que a gente tem que amar Jesus, pedir a Jesus que transforme nossas vidas, para a gente amá-lo, para que tudo que façamos para Ele. Vamos orar então? Feche os olhos. Amado Senhor, louvamos a Ti pela mensagem que acabamos de aprender, pela santidade do Senhor que é compartilhada conosco por meio da obra da graça do Senhor em Teu Filho, porque Jesus, como Teu Filho, encarnou, fez a Tua vontade, obedeceu ao Senhor em tudo até a morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia para nos dar salvação, reconciliação, perdão, vida eterna. Conhecemos a Ti intimamente e nós agradecemos ao Senhor por essa santidade compartilhada para sermos perfeitos, que nossa fé e o nosso amor, a nossa fé e o nosso amor estejam firmados no Senhor, como diz o hino, e que nós sejamos santos em todo o nosso procedimento. Continuemos, ó Pai, buscando essa perfeição, porque o Senhor
se agrada daqueles que andam em justiça. Mas nós jamais seremos justos se o Senhor não nos santificar, não nos converter a Ti. É o que nós te oramos, pedindo, implorando e reconhecendo a nossa incapacidade de nos santificar. Faz-nos, ó Pai, obedientes, pacientes, amorosos, perdoadores, zelosos, trabalhadores, diligentes, prudentes, sábios, controlados, com palavras amáveis em tons amáveis, gestos carinhosos, que reine no lar o doce amor, no nosso lar, o amor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.